Fala aí, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula da FISCTI, onde a gente vai descomplicar o seu plantão. Se você não me conhece, meu nome é Elizabeth Cunha, eu sou coordenadora da FISCTI e estou aí há mais de 7 anos ajudando fisioterapeutas a descomplicarem um ambiente mais assustador da área da saúde, que é a área de terapia intensiva e emergência. A gente está aí há um tempão mostrando para a galera que ventilação mecânica, que a terapia intensiva, que os cuidados do paciente crítico não são esse bicho de 7 cabeças que a galera quer pintar que seja. Então a gente traz isso numa linguagem muito mais fácil para ajudar o pessoal a estar mais seguro, preparado e pronto para poder escolher e traçar suas condutas na terapia intensiva. Eu tenho especialização em fisioterapia, em terapia intensiva e cardiopulmonar adulto e fisioterapia respiratória em UTI neonatal e pediátrico. Então, e um bom tempo aí de estrada, né, nos serviços de terapia intensiva e emergência da vida, para poder ajudar você a dar esse norte para que você caminhe aí com segurança dentro desse cenário. O assunto da nossa aula de hoje é intubação. O que você deve saber enquanto fisioterapeuta para ficar seguro durante uma intubação? O que você precisa saber para você não ficar desesperado, para você não ter aquele pavor de intubação? É isso que a gente vai conversar na aula de hoje. E para isso, a gente vai abordar alguns temas bem importantes dentro dessa questão da intubação. E aí a gente vai falar não só da intubação em si, mas por que um paciente precisa ser intubado. Porque muitas vezes o critério da indicação passa pelo fisioterapeuta também. Então você vai precisar avaliar esse paciente e entender se ele é elegível ou não para intubação. E aí, uma vez que a intubação é a escolha para esse paciente, todo o processo que está envolvido nisso, preparação da equipe, os equipamentos que você precisa conhecer, né, para esse processo, para esse procedimento da intubação, como é feito o preparo do paciente, a pré-oxigenação que precisa ser feita. Eu vou te mostrar as formas em que isso deve acontecer, o ventilador, que é o grande bicho-papão que muita gente acredita, mas que eu vou mostrar para vocês que não é tão bicho-papão assim. A checagem da intubação propriamente dita, porque depois que intubar você precisa realmente entender se esse paciente está ventilando de maneira adequada. Vou te falar sobre os primeiros ajustes, os parâmetros iniciais, também chamados de parâmetros de admissão, onde você vai entender o que você precisa ajustar inicialmente ali no ventilador e o que você precisa fazer imediatamente após a intubação. E de brinde, eu vou te falar sobre as principais tretas que acontecem no pós-intubação imediato. O que desespera, descabela grande parte dos profissionais, e é isso que na verdade coloca medo em muita gente. Eu vou desmistificar isso para você e te mostrar como é que você pode fazer para resolver. Então fica tranquilo. Pega o seu caderno, pega o seu cafezinho, uma caneta, porque a gente vai ter assunto para conversar. É aula mesmo, aula de verdade, com bastante coisa para você tomar nota aí e levar para sua vida. Se você tiver um caderninho de plantão, anota no seu caderninho de plantão, porque isso aqui vai salvar muito plantão aí, vai te ajudar bastante. Então, ó, vou fazer o seguinte, vou colocar o meu slide aqui para você ir acompanhando junto comigo, fazendo as anotações, mas antes eu quero te contar por que a gente escolheu esse tema para fazer essa aula aberta. Porque a intubação é um dos grandes vilões no imaginário dos profissionais de saúde. A gente fez uma pesquisa recentemente ali em torno de 982, se eu não me engano, fisioterapeutas, perguntando para eles quais seriam, né, dentre outras coisas, mas quais seriam os principais medos, o que deixaria ele mais inseguro dentro desse cenário da terapia intensiva e da emergência. E a grande parte dos fisioterapeutas respondeu intubação. Intubação em parada cardiorrespiratória, mas intubação ganhava de lavada, assim. Então, muita gente tem medo disso. Mas tem medo porque é aquela história assim, todo mundo espera que você saiba, mas ninguém te ensina isso. Você não vai ter uma aula na graduação falando de intubação. Você vai ter aula de mobilização precoce, de fraqueza adquirida na UTI, de ventilação mecânica, de recrutamento, de prona, de titulação de PIP. Você vai falar sobre ventilação protetora, mas ninguém te fala sobre intubação, porque todo mundo espera que você saiba. Mas vem cá, quem é que vai te contar isso pela primeira vez?
Prazer, Elizabeth. Vou te explicar isso, como é que funciona. Cara, isso não acontece nem na pós, tá? As pós-graduações, elas estão interessadas em um nível acima. E é por isso que a gente fala muitas vezes que uma pós-graduação, dependendo do nível que o aluno esteja, não é bom começar, porque ele não vai ter base suficiente para poder acompanhar. Então, essa base inicial, a gente ajuda os alunos a formar para que ele possa absorver esse conteúdo. E é a partir daí que a gente vai começar a nossa aula de hoje. Porque a gente trabalha aqui na FCTI, especificamente na mentoria, com um método que é o método raciocínio clínico aplicado. Como é que funciona esse método? Esse método foi um método que eu criei com base nas minhas próprias necessidades, porque eu também já bati muita cabeça, né, em plantão, já fiquei muito desesperada. A minha primeira intubação foi caótica, assim, vocês não têm ideia. Meu primeiro plantão, eu ia ficar apenas 2 horas sozinha. Depois eu ia ficar de 6 às 8 sozinha, 8 horas chegava o outro fisioterapeuta. Aí eu pensei assim, em 2 horas o que pode dar errado? Meu irmão, tudo deu errado naquelas 2 horas. Teve um paciente que descompensou, fez uma hemorragia digestiva alta, sangrou pra caramba, e aí nesse momento eu tava tão desesperada que eu não conseguia raciocinar. Eu sabia pra caramba de ventilação mecânica, eu estava quase terminando a pós-graduação. Eu sabia muito de ventilação mecânica, eu sabia de cálculo de mecânica, eu sabia de ventilação protetora, eu sabia todos os testes para fazer para desmame, mas eu não sabia o que eu tinha que fazer durante a intubação, porque eu não tinha vivência. Ninguém tinha me falado sobre o dia a dia, sobre a prática, sobre como é que a gente pega o artigo e coloca na vida real. E foi por isso que eu desenvolvi esse método. Nesse método, a gente estrutura todo o raciocínio da seguinte maneira: você entende o normal, do normal você entende as alterações que você está vendo naquele paciente, seja pela história, né, pelo que você espera da fisiopatologia e também pelo que você está vendo na avaliação. Então, a avaliação é um ponto crucial, a gente bate muito nisso na mentoria. Uma boa avaliação, ela é 70% da sua conduta. E depois, conhecendo os recursos que eu tenho disponíveis, eu consigo escolher a melhor conduta para o paciente. Então, é encadeado. Porque quando você aprende dessa maneira, você trata qualquer coisa que aparecer na sua frente. Você fica apto, você fica munido, fundamentado para tratar qualquer assunto. E isso serve para intubação como serve para um paciente de Covid. Isso serve para intubação como serve também para você entender se você pode tirar um paciente do leito ou não, porque você tem um encadeamento do que está rolando ali. E é assim que a gente ensina a galera a pensar na nossa mentoria. Então, é isso que eu vou fazer com você hoje. A gente vai fazer todo esse ciclo para entender como é que funciona, para que você não precise decorar nada, beleza? Vou colocar aqui, ó. Cadê? Pronto. O meu slide para a gente começar a nossa brincadeira do dia de hoje. E aí, só para dar um fechamento para vocês em relação à história, a intubação que eu participei, a minha primeira intubação, ela foi caótica. E aí o médico falou assim, não, vamos tentar uma VNI. Em condições normais, se eu tivesse dentro do meu senso, né, de juízo, eu ia falar assim, cara, não tem como fazer uma VNI, porque esse paciente não está protegendo via aérea, tá sangrando muito, o paciente está rebaixado, tem que intubar. Mas eu estava tão nervosa que eu não conseguia atinar dentro ali do meu conhecimento que aquilo era necessário. E mais do que isso, eu não sabia onde estavam os materiais, eu não sabia qual era a sequência dos dispositivos que eu precisava conectar. E aí você pode me dizer assim, Beth, mas organizar, montar o circuito da ventilação mecânica é uma atribuição da enfermagem. Em tese, sim, mas na prática, não. Muitas vezes é o próprio fisioterapeuta que vai montar isso. E a enfermagem já tem tantas atribuições que, se a gente deixar isso por conta deles também, eles acabam não conseguindo dar conta de tudo que eles têm que fazer. Então, a gente acaba assumindo esse papel de montar o circuito da ventilação, porque é a gente que vai estar lidando diretamente com isso, tá? Então, vamos lá. E aí, no decorrer da aula de hoje, eu vou contando o restante dessa história para vocês. Então, quando que a gente vai intubar o paciente, né? Quando é que a gente entende que é preciso intubar esse paciente? Deixa eu colocar aqui a apresentação para eu poder ir passando. Pronto. Primeira coisa, a gente entende que a gente precisa
assumir a ventilação de uma forma assistida para esse paciente, né, de uma forma mecânica para esse paciente, quando esse sistema respiratório não está dando conta de manter a demanda metabólica que esse paciente tem. Então, é quando ele entra em insuficiência respiratória, ou seja, o sistema respiratório dele está insuficiente para atender a demanda que esse corpo tem. Então, como é que a gente vai enxergar isso? Vai bater o martelo? Quando a gente tem ou uma hipoxemia, ou seja, uma PaO2 abaixo ali do nível de 55, 60, ou, né, uma hipercapnia, ou seja, um aumento dos níveis de CO2. E aí a gente vai entender, né, quando a gente estuda insuficiência respiratória, que uma PO2 baixa vai me falar muito sobre um problema de difusão, como acontece, por exemplo, numa pneumonia, como acontece no Covid, como acontece em um edema agudo de pulmão, porque eu tenho ali um aumento da distância entre o alvéolo e o capilar, então o oxigênio demora mais tempo para passar e nem consegue o sangue que passa ali pelo capilar nem consegue ser completamente oxigenado, porque é tão lenta a difusão que não consegue passar. E aí a gente entende que a gente precisa utilizar de determinados recursos para poder melhorar essa ventilação, mas principalmente diminuir essa distância da barreira alvéolo capilar, tá? E quando a gente tem um problema mais relacionado à hipercapnia, o aumento de CO2, a gente já sabe que esse problema é ventilatório. Então, a gente precisa melhorar a ventilação, incrementar o volume minuto que esse paciente está fazendo, né? Que é ali o volume corrente pela frequência respiratória. Então, a gente precisa organizar isso, otimizar essa bomba para que isso aconteça. E aí, a partir daí, a gente vai pensar quais seriam as estratégias possíveis, né, para esse paciente. Então, a gente vai primeiro enxergar quais são os sinais e os sintomas que esse paciente pode apresentar para a gente que detecte, né, que demonstre uma insuficiência respiratória. E aí, vamos alinhar uma coisa aqui. Sinal é diferente de sintoma. Sinal é o que eu vejo, sintoma é o que o paciente me conta, tá? Ah, Beth, mas aí é muito subjetivo. Pois é, bebê. Sintoma é subjetivo. Então, o paciente precisa te contar. Sinal é o que você está vendo, ninguém precisa te dizer. Então, esse paciente pode apresentar uma dessaturação, ou seja, uma queda da saturação de oxigênio. Ele pode apresentar aumento do trabalho ventilatório, né, do trabalho respiratório. Como é que a gente vai ver isso? Isso é um sinal. A gente vai ver a utilização de musculatura acessória rolando ali naquele paciente. A gente vai observar o paciente e a gente vai ver batimento de asa de nariz. Batimento de asa de nariz não é só com criança que acontece com adulto também. A gente vai ver tiragem intercostal, que é aquela marca da musculatura assim no tórax do paciente quando o paciente inspira. A gente pode ver prensa abdominal, o paciente contraindo o abdômen para poder expulsar aquele ar. A gente pode ver a musculatura aqui do pescoço, os escalenos, o ecom, bem sobressalentes, porque essa musculatura está tentando puxar o tórax para cima, para abrir mais esse tórax para entrar mais ar. Então, são sinais que demonstram para a gente que a ventilação normal, né, não está dando conta. O diafragma e os intercostais, que são os músculos responsáveis pela inspiração, não estão dando conta do recado. E aí você precisa ampliar esse esforço com a utilização da musculatura acessória. Isso é um sinal para a gente que está dando ruim. Tá? Tem um sinal muito característico, que é o sinal de fechamento de cadeia, que aí, ó, deixa eu botar grande aqui para vocês verem, que o paciente ele pega e apoia as mãos geralmente na grade da maca e se inclina um pouco para frente para poder facilitar esse trabalho da musculatura acessória. É um sinal clássico de que o paciente tem franca insuficiência respiratória, tá? Uma outra coisa que a gente pode ver por um outro lado é uma redução desse volume minuto, que pode ser demonstrado por uma redução da frequência respiratória e até mesmo da amplitude. É muito comum em paciente que faz intoxicação por opioide. Tomou uma quantidade muito grande da medicação, errou a dose, tentativa de autoextermínio e tal, e aí ele tomou uma quantidade muito grande. Vai deprimir o centro respiratório, e aí a respiração vai ficar em poucas vezes por minuto, né, uma frequência menor e curtinha. Então você não tem um grande volume de ar sendo mobilizado. Isso daí também é uma das possibilidades para levar esse paciente a acumular CO2.
Ou um próprio rebaixamento do nível de consciência. Pode ser um AVE, por exemplo. Você pode ter alguma condição ali que afete o centro respiratório e que deprima esse centro respiratório. Você vai ver cianose, ou seja, as extremidades das pontinhas dos dedos arroxeadas, ponta do nariz, às vezes, se for uma cianose mais severa, né? Deixa eu ligar aqui, senão vai desligar. Uma cianose central, que é uma cianose mais grave, né, que a gente chama, que o paciente vai abrir a boca e você vai ver a língua do paciente, o rosto, aí já é bem mais grave. Você pode ter dispneia. Dispneia é um sintoma, é a sensação de falta de ar. Você vai perguntar para o paciente: Dona Maria, a senhora está sentindo falta de ar? E aí ela vai te responder sim ou não. E a taquipneia, que é o aumento da frequência respiratória. Não necessariamente você vai ter todos esses sinais e sintomas aparecendo juntos, mas toda vez que algum desses sinais ou sintomas desaparece, você tem que ligar o seu alerta, ligar a sua luzinha vermelha para insuficiência respiratória, beleza? Então, ó, vamos lá, seguindo o baile. E aí, a primeira possibilidade que a gente pensa na insuficiência respiratória é na ventilação não invasiva. Porque a ventilação não invasiva, ela tem uma série de benefícios em relação à ventilação invasiva, né? A intubação. Por quê? Você não vai precisar sedar esse paciente, você não vai precisar enfiar nada na goela dele. Então, ou seja, não é um procedimento invasivo, como o nome diz. O paciente vai ficar acordado, vai poder manter a alimentação oral. Então, tudo isso é benefício da VNI em relação à ventilação invasiva. Só que, em alguns critérios, a ventilação não invasiva não é uma opção. Você não pode utilizar a VNI, como por exemplo, na parada cardiorrespiratória, não dá para cogitar a possibilidade de VNI. É ventilação invasiva. É tubo. Não tem o que fosforilar. E existem outras condições que também vão contraindicar a VNI, tá? Por exemplo, um paciente já está em franca insuficiência respiratória, tá ali desaturando muito, retendo muito CO2, a VNI não vai resolver. E aí tem uma outra possibilidade, é o paciente que é elegível a VNI, tenta a VNI e falha na VNI. Tem uma série de critérios para a gente poder medir isso. Eu ensino bastante no curso na mentoria sobre essa questão da monitorização, porque a monitorização faz toda a diferença na VNI. E aí, quando esse paciente ou não é elegível à VNI ou ele falha na VNI, a nossa opção é a intubação, tá? E aí, por que a gente intuba um paciente, né? Quais são os motivos? Primeiro, para promover uma ventilação adequada à demanda metabólica, né, do paciente. Foi o que a gente conversou no começo da aula. Então, assim, se esse paciente precisa ter uma substituição da função do sistema respiratório, eu vou promover isso através da intubação e da ventilação mecânica invasiva, tá? Uma outra função é proteger a via aérea, manter aquela via aérea pérvia, ou seja, aberta, para permitir a entrada e a saída do ar. Mas lembra sempre de ventilação mecânica invasiva como uma ponte. Como assim uma ponte? Eu estou fazendo uma travessia de um lugar para o outro. Então, a ventilação mecânica ela tem a função de proteger esses pulmões, né? Proteger esse sistema respiratório, atender a demanda metabólica enquanto eu trato a causa que levou esse paciente para insuficiência respiratória. Por exemplo, durante o Covid, eu intubava esse paciente, né, assim que ele tivesse indicação de intubação, para quê? Para que a ventilação protegesse esses pulmões dos danos que poderiam ser causados não só pela ação do vírus em si, mas também pela PECILI, né, que é a lesão pulmonar autoinfligida, até a medicação fazer efeito. Que medicação era essa? Os anti-inflamatórios, que iam conter todo esse processo inflamatório que a agressão viral, né, que a pneumonia viral causava, para aí sim ir devolvendo esse controle da ventilação ao paciente, tá? Então, essa precaução, essa quebra do ciclo da PECILI, na verdade, é um dos principais motivos que levam a gente a entender a necessidade de intubar um paciente. Mas se você não lembra o que é PECILI, não tem problema, eu te explico para você.
A PCIL ela é uma lesão cíclica, como o nome diz, né, que eu falei para vocês há pouco, é a sigla em inglês para lesão pulmonar auto-infligida, ou seja, é uma lesão pulmonar que o próprio paciente vai promovendo nele mesmo. Beth, como assim? Não entendi. Explica melhor. Explico. Pensa numa espiral, tá? Agora eu vou te contar a historinha. Então, ó, você tem algum agente agressor que vai fazer uma lesão pulmonar inicial. Pá, uma pneumonia. Pneumonia adquirida da comunidade. Beleza. Fez a lesão pulmonar, foi lá, lesou aquele pedacinho do pulmão. E aí, toda lesão vai gerar pra gente uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória faz parte dela o extravasamento capilar, né? Você abre os poros para permitir que os mediadores inflamatórios, que as células de defesa, cheguem no lugar de agressão e comecem a guerrear ali, né? Só que esse extravasamento capilar vai causar edema pulmonar. Esse edema pulmonar vai dificultar a troca gasosa e a mecânica. Lembra, quando eu tenho fluido ali entre o alvéolo e o capilar, eu aumento a distância da barreira alvéolo-capilar e faço com que essa difusão, essa passagem do oxigênio do capilar, do alvéolo para o capilar seja mais lenta. Pô, então vai piorar. Beleza, já estava ruim, vai ficar pior. Vou piorar também a mecânica, porque esse pulmão cheio de edema vai ser difícil de distender. Eu vou criar áreas de consolidação que vão estar tão cheias de líquido que vão fechar esse alvéolo, que não vão permitir a entrada de ar. Em contrapartida, eu vou ter áreas que vão estar hiperdistendidas, porque quando o ar entrar, ele vai tentar entrar naquele alvéolo fechado e não vai conseguir. Aí ele vai se acumulando em outros alvéolos que vão ficar mais cheios do que deveriam, causando o que a gente chama de hiperdistensão. Beleza. Com isso, eu vou ter o quê? Queda da saturação de oxigênio e posso ter a longo prazo o aumento do CO2, tá? Mas vamos nos concentrar a princípio na queda do oxigênio. Quando os receptores periféricos captam assim, meu irmão, tá faltando oxigênio no sangue, avisa a galera lá em cima para dar um jeito. Aí chega lá no centro respiratório a mensagem dos quimiorreceptores periféricos que tá tendo hipoxemia. O que o centro respiratório faz? Caramba, a gente não pode ficar sem oxigênio, vamos aumentar a ventilação. Aí é que a treta completa. Niki, aumenta a ventilação, sabe o que acontece? Vou te contar. Nesse processo de aumentar a ventilação, você tem um aumento da pressão alveolar, ou seja, aqueles alvéolos que já estavam hiperdistendidos vão receber ainda mais ar. Por quê? Se eu aumento o drive ventilatório, eu vou fazer com que a respiração ocorra mais vezes por minuto e num volume de ar maior. Então, aquela área que já estava hiperdistendida, aquele alvéolo que já estava hiperdistendido, vai ficar ainda mais hiperdistendido. E acontece um fenômeno chamado de Pendeluft. Não tenta entender o inglês, presta atenção aqui. Lembra que eu falei que a gente tem um monte de área de consolidação? Porque tem edema e babá? Beleza. O ar é malandro. O ar não vai para onde vai dar trabalho para ele. Ele até vai, mas ele vê que está dando muito trabalho, ele pega e vai para outra área. Então, o ar, quando ele chega no pulmão, ele não é transmitido de maneira homogênea nessa situação. Ele, ao chegar na área cheia de consolidação, cheia de edema, o que ele faz? Mete o pé e vai para a área que está mais aberta. A área que está mais aberta é a área que está hiperdistendida, que vai ficar ainda mais hiperdistendida. Gente, lembra de uma coisa, hiperdistensão gera mais edema, porque gera uma reação inflamatória. E aí se eu tenho uma reação inflamatória, eu vou ter uma intensificação daquela resposta inflamatória inicial. Aí eu vou ter mais extravasamento, mais edema, mais dificuldade para troca gasosa para mecânica, um aumento ainda maior do drive ventilatório, mais hiperdistensão, mais liberação de mediador inflamatório, mais extravasamento. E aí a gente fica nesse ciclo. O ciclo da PCIL, ele precisa ser, quebrado. Como é que a gente quebra isso? Eliminando, reduzindo o drive ventilatório desse paciente. E a gente faz isso com a sedação durante a intubação. É por isso que no pós-intubação imediato, a gente quer que esse paciente fique sedado. A gente quer ele entregue na ventilação mecânica. Para quê? Para quebrar esse ciclo da PCIL, para quebrar esse aumento do drive ventilatório ali, porque a gente vai cuidar de promover uma ventilação
que não lese esse sistema pulmonar, não lese esses alvéolos, não gere mais edema inflamatório, não gere mais lesão, enquanto a medicação vai fazer efeito para tratar a lesão pulmonar inicial. Entendeu? Ninguém tinha explicado isso para você ainda, desse assim, tão detalhado. Só falava da Pecília, né? E ninguém dizia o que era. Mas a tia Beth explica. E aí, a gente vai começar, agora que você já entendeu, né, por que a gente vai entubar um paciente, com os preparativos. Então, primeira coisa, a gente precisa de uma listinha. Então, ó, a gente vai falar sobre equipe, sobre equipamento, sobre o ventilador, o preparo do paciente, sobre a medicação que precisa ser feita, a pré-oxigenação propriamente dita e o carrinho de parada, que é fundamental ter ali a beira-leito, tá? Então, primeira coisa, equipe, né? Quem faz parte desse processo da intubação? Você precisa que todo mundo esteja ali participando. Então, você vai ter o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o fisioterapeuta e o médico. Cada um dentro do seu quadrado, cada um com as suas atribuições. Então, o técnico de enfermagem, ele vai preparar toda a medicação ali para que isso entre da maneira que o médico prescreveu. Então, o médico vai prescrever lá, ele vai querer lidocaína, ketamina, midazolam, fentanil, enfim, ele vai escolher a medicação que ele vai utilizar ali para ser a analgesia do paciente, vai prescrever a medicação de infusão contínua que vai entrar após a intubação, né, imediatamente após, e o enfermeiro vai fazer toda essa checagem. Eu digo que o enfermeiro é o gerente do CTI, né? O CTI funciona sem médico, sem fisioterapeuta, mas não funciona sem enfermeiro. Então, o enfermeiro ele vai fazer todo aquele processo de gerenciamento do procedimento e checagem, e vai fazer a administração das drogas, tá? Das medicações que vão entrar para aquele paciente. O fisioterapeuta vai cuidar da ventilação e o médico vai fazer o procedimento propriamente dito, tá? Vamos lá ver isso passo a passo. Então, primeira coisa, os equipamentos que a gente precisa separar. Eu vou falar com vocês primeiro dos dispositivos e depois a gente fala dos ventiladores, combinado? Então, ó, circuito do ventilador, filtro HME e filtro EPA, sistema de aspiração fechado, também conhecido como traquequer, o coletor de secreções, também conhecido como nasodrem, o vidro do vácuo, manômetro do vácuo, o tubo propriamente dito, né, o tubo orotraqueal, o fixador do tubo, sonda de aspiração, seringa, cufômetro e coxim, dependendo do que o médico vai precisar. Beth, sou eu que preparo tudo isso? Cara, depende muito da rotina do seu serviço. Por exemplo, eu já trabalhei em hospitais que eu chegava na farmácia e falei assim, quero um kit de intubação. A pessoa me entregava isso tudo pronto no saquinho. No setor que eu trabalho hoje, eu que vou, pego e separo tudo. Existem setores que é a enfermagem que pega e coloca e disponibiliza tudo ali na beira do leito. Isso vai depender muito da logística que você tem no seu setor, tá? Então, vamos falar de item por item. Primeira coisa, o circuito do ventilador. Tenta entender uma coisa. Cada ventilador vai requerer uma particularidade do circuito. Ah, Beth, então cada modelo de ventilador tem um modelo específico de circuito? Não necessariamente, mas você tem que entender o seguinte. Esse ventilador vai precisar de sensor de fluxo proximal? Por quê? Porque é uma entradinha diferente lá no Y, lá no finalzinho perto do ventilador. Se precisar, você precisa de uma borrachinha. Essa borrachinha vai ficar ligada no Y e no ventilador. Sem essa borrachinha, o ventilador não liga, tá? Então, é importante falar sobre isso e você entender sobre isso. Isso é mais complexo quando você tem um parque de ventiladores, como a gente chama, né? Uma quantidade grande de ventiladores diferentes dentro da terapia intensiva. Então, por exemplo, no meu setor hoje, a gente tem 3 modelos diferentes de ventilador, mas eu já trabalhei em setores que a gente tinha um único modelo. Então, no setor que eu trabalho atual, a gente tem os circuitos com sensor de fluxo e os circuitos sem sensor de fluxo. Como a equipe já é muito antiga lá, todo mundo conhece quais são e sabe para qual ventilador vai cada tipo de circuito. Mas, por exemplo, quando eu trabalhava no Maracanã, que eu coordenava lá a questão dos treinamentos e também era da rotina, a gente combinou com o pessoal do SME uma identificação. Então, ficava em uma prateleira, ficavam os circuitos para os tipos de ventilador e aí tinha a plaquinha, ventilador com sensor de fluxo. Aí tinha lá o Takaoka,
tinha o Carmel, tinha o IX5, ficava tudo separadinho. Sem sensor de fluxo, aí a gente tinha lá o Mindray, tinha o Servo, ficava tudo separadinho lá para poder organizar isso e facilitar na hora da dispensação do material. Então você chegava lá, eu quero um circuito para o Servo, aí eles entregavam um circuito sem sensor de fluxo. E isso organizou muito, porque a gente tinha uma quantidade muito grande de fisioterapeutas e muita gente sem experiência. Então isso facilitou e otimizou o nosso processo. É uma questão mais de processo mesmo interno. Mas você precisa entender, quando você olhar o ventilador que você vai usar, se precisa do sensor de fluxo proximal ou não, tá? O filtro HME e o filtro EPA. O filtro HME, ele é essencial na ventilação mecânica. Por quê? Porque ele fica proximal ao paciente. E qual é a função dele? Não é filtrar. A função dele principal é reter o calor e a umidade da respiração do paciente. Por quê? O ar que vem do ventilador é um ar frio, um ar seco. E esse ar frio e seco, ele dá um monte de treta no sistema respiratório do paciente. Ele diminui as defesas, ele gera ali um ressecamento daquela estrutura. Então, pode propiciar sangramento. Tem uma série de coisas relacionadas a isso. Então, esse ar, ele precisa ser aquecido e umidificado. Como a panelinha, né, de aquecimento ela é mais rara, o filtro ele substitui muito bem essa função. Então ele fica ali, segura o próprio calor e a umidade do paciente, aí quando o ar da ventilação mecânica vem, mistura com aquele ar aquecido e úmido ali e não gera esse problema, tá? A recomendação é que esse filtro seja trocado a cada 48 horas, mas vai depender da determinação do fabricante, ou se tiver alguma sujidade, se tiver sujeirinha, se tiver meleca ali dentro, se tiver úmido, condensação, aí tem que trocar. Já o filtro EPA, ele é um filtro de filtração de alta eficiência. Então, ele não retém calor e umidade. Onde ele deve ser posicionado? Ele deve ficar na saída EIS. Ele fica no ventilador, pertinho do ventilador, ali por onde o ar sai. Geralmente os ventiladores têm uma setinha, tem uma figura, uma gravura indicando que é por ali que o ar sai, tá? Então é ali que você coloca o filtro EPA. Beth, posso colocar o filtro EPA proximal ao paciente? Não, porque aumenta demais a resistência, tá? Então não é recomendado. E aí, geralmente, os filtros têm esse formato. O filtro HME, ele é redondinho e menor, e o filtro EPA, ele é quadradão e grande. Tem um outro filtro que é o HMEF. Esse filtro, ele além de reter o calor e a umidade, ele também tem uma função de filtração. Também deve ser posicionado proximal ao paciente. Todo o filtro que vai reter o calor e a umidade eu deixo pertinho do paciente, tá? Mas tem sempre a função, né, do inimigo agindo. Então, ó, você tem outros formatos de filtro EPA e filtro HMEF. Então, você pode ter o filtro EPA redondinho, por exemplo. Como é que você vai resolver essa treta? Eu te ensino. Você vai fazer como os egípcios. Você vai ler. Como assim ler, Beth? Exatamente, meu querido. Você vai pegar, o filtro não vai vir para você aberto, o filtro vem para você na embalagem. Aí você vai virar a embalagem e vai ler o que está escrito atrás. Se for EPA, perto do ventilador. Se for HME ou HMEF, eu vou botar pertinho do paciente, ok? Posso botar filtro HME na saída INS, na saída EIS e no Y? Dou! Por quê? Porque você vai aumentar demais a resistência e não vai fazer função de filtração nenhuma. O filtro HME é só pertinho do paciente e o filtro EPA somente na saída EIS, ok? Seguindo o baile. Sistema de aspiração. Quando você tem disponível no seu setor, o sistema de aspiração fechado ele é o mais recomendado, que é o nosso famoso traquequer. Por quê? Porque o sistema de aspiração fechado, ele vai minimizar as vezes que você vai desconectar esse paciente da ventilação mecânica. E toda vez que você desconecta o paciente da ventilação mecânica, você perde PIP, né? E a gente não quer perder a PIP porque é a PIP que mantém esse alvéolo aberto no final da expiração, senão esse alvéolo colaba. Então, pensa nisso. Toda vez que você desconectar o paciente da ventilação, você tem ali aquela PIP indo embora. E aí você tem uma quantidade de alvéolos fechando. Esse sistema mantém essa PIP, desde que ele esteja bem acoplado. Por quê?
Se ele tiver com o vácuo ligado, aberto ali, puxando o ar, além de ser detectado como vazamento, você vai ter um desrecrutamento, ou seja, um fechamento das unidades alveolares, tá? Como é que a gente vai montar esse sistema? Então, ó, a gente tem o ventilador, o filtro EPA, o circuito, o filtro HME, e aí a gente vai conectar o sistema de aspiração fechado. O sistema de aspiração fechado, ele tem duas saídas, que você está vendo aí na parte de cima da figura, que faz um L, né, digamos assim. Então você tem a parte que está para cima, é a parte que vai ser conectada no filtro HME, e a parte que está reta é a parte que vai ser conectada no tubo. Como é que você vai não esquecer mais isso? Gente, a função primordial do sistema de aspiração é aspirar, né? O sistema de aspiração vai aspirar, né? É meio lógico. E aí, você tem que ver que a sonda vai ter que passar direto para o tubo. Se você conectar o tubo na outra extremidade, a sonda não vai passar, vai bater no filtro, né? Então, é só você ver que tem que conectar para onde a sonda vai entrar, ou seja, no tubo. E tem que ver integridade também, porque como vocês estão vendo aí, ela tem essa voltinha, dentro dessa voltinha ali é um saquinho, e dentro desse saquinho tem uma sonda. Então você vai introduzir aquela sonda e você vai apertar o botãozinho e puxar. Com isso você vai fazer a aspiração. Tem as boas práticas da aspiração, né? Que você só introduza até a mesma marcação da comissura labial, que você aspire apenas 15 segundos, que você tem um controle da pressão de vácuo. Então, tudo isso é interessante, tá? Onde você vai ligar outra ponta do sistema de aspiração, onde tem esse conector aí bege, marronzinho claro, você vai conectar ele na ponta grande, né, no rabicho maior do coletor de secreções, do nasodrem. E a ponta menor do nasodrem você vai ligar no vidro do vácuo, que vai estar preso lá na régua, né, na parede que fica em cima onde tem a saída dos gases. Gente, as cores são universais. Verde é oxigênio, amarelo é ar comprimido e o preto é o vácuo. Então, você vai conectar o manômetro do vácuo, que geralmente é cinza claro ou então preto ali. Vai conectar o vidro, vai deixar isso tudo bem fechadinho e vai conectar o coletor de secreções ali e o coletor de secreções no traquequer. Beleza? É assim que a gente monta o sistema de aspiração, tá? O tubo orotraqueal, que é uma das nossas estrelas da festa. Esse tubo, ele tem diâmetros, né? Que vai variar ali no paciente adulto de 7 até 9, 9,5, dependendo do que você tenha disponível e do que o médico esteja acostumado a utilizar. Esse tubo, ele tem que ficar, ele ali tá posicionado, é muito superficial, mas ele tem que ficar ali 2 dedinhos acima da carina, ali 2, 3 centímetros acima da carina. O que é a carina, gente? É uma moça simpática que participa da intubação? Não, a carina é a divisão ali no finalzinho da traqueia, no bronquifonte direito e o bronquifonte esquerdo. Então, essa divisãozinha é chamada de carina. Então, o tubo ele tem que ficar um pouquinho acima da carina, para poder ventilar os 2 pulmões. E aí você tem o cuff, que é um balãozinho de ar que fica ao redor ali daquele final do tubo, que vai promover a vedação. Lembra que eu falei para vocês que o ar malandro, o ar não gosta de esforço? Se você não tivesse essa vedação, quando o ar entrasse ali, o que ele ia fazer? Ia escapar todo. Tu acha mesmo que ele ia enfrentar a treta toda do sistema respiratório? Ele vai embora. Então, o cuff ele precisa estar insuflado o suficiente para isso. Só que eu quero te mostrar a anatomia do tubo. Ó, esse é o nosso tubo orotraqueal. Pode ser chamado de tubo endotraqueal também, tá? Esse tubo, ele tem uma linha branquinha, que é uma linha radiopaca. Essa linha radiopaca, ela serve para ser identificada durante a radiografia. A gente tem um grupo na mentoria, que é um grupo de discussão de caso clínico, né? Então, eu coloco lá para os nossos alunos a radiografia e aí pergunto para eles, paciente está entubado ou não está entubado?
tubo está bem posicionado ou não está bem posicionado, porque isso dá para ver na radiografia, né? Então a gente treina o olhar do pessoal lá a enxergar isso, vendo esses exames, né? Então a gente sempre coloca lá, eu coloco o caso clínico, aí coloca a radiografia, coloca a tomografia, fala assim, ó, a avaliação do paciente é essa, a patologia é essa, o que a gente esperaria para esse paciente, qual conduta a gente adota, e dentro das perguntas que eu faço, uma das que eu mais gosto é: paciente está entubado? Sim ou não? E aí eu mostro para eles. Você tem o cuff, como eu mostrei para vocês, e o balonete piloto, que é o que fica para fora da boca do paciente. Você vai promover ali a insuflação ou desinsuflação do cuff através dele, tá? Você tem também o olho de Murphy, que é uma aberturazinha que você tem na lateral do tubo lá no final, que caso o tubo esteja encostado em alguma estrutura, ele não vai parar de ventilar, o ar vai sair por esse orifício lateral, tá? E o conector, que é o que vai conectar diretamente ali no caso, ao nosso traquequer, se você tiver o traquequer, ou diretamente no filtro HMS, se for o caso, tá? Esse tubo ele tem uma gradação também, ele é milimetrado ali para você poder marcar pela altura que esse tubo bate no dente do paciente, qual o posicionamento dele. Então, isso é chamado de comissura ou rima labial, e aí é uma marcação que a gente tem da posição do tubo, tá? Pra gente saber se o tubo, de um atendimento para o outro, se o tubo tá mais ou menos inserido, para saber o que rolou ali. Porque o ideal é que o tubo fique sempre na mesma posição. Fixador, outro dispositivo que você precisa separar aí. Você tem inúmeros tipos de fixadores que já vêm prontos, né? Que já vem no saquinho pronto para você poder instalar. E aí a instalação tem diferentes modelos, vai depender do fabricante. Mostrei aí para vocês 2 tipos diferentes, mas tem mais alguns ainda de possibilidade. E tem a gambiarra, né, gente? Porque a gente, na área da saúde, é formado em gambiarra 1, 2 e 3. São matérias da graduação. Então, a gente aprende a fazer com esparadrapo, a gente aprende a fazer com cadarço, a gente aprende a fazer com equipo. Porque muitas vezes também o que acontece é que esse fixador não é adequado para o tamanho do rosto do paciente. Às vezes eu tenho um paciente com um rosto muito grande ou com um rosto muito pequeno, aqueles vozinhos muito caquéticos e tal. O fixador acaba ficando muito largo. Eu essa semana mesmo, troquei um fixador desse pronto por um cadarço para um paciente que tinha um rosto muito emagrecido e o fixador tava correndo. Aí a gente colocou um cadarço e pronto, ficou ótimo, ficou preso, não gerou lesão, que a gente tem uns cuidados específicos para isso. E ficou super bem posicionado. Tem uma possibilidade também que é fazer a fixação com equipo. Em um dos serviços que eu trabalhava era o pessoal da enfermagem que fixava o tubo e eles faziam essa fixação com equipo, que eu achava maravilhosa, porque era fácil de higienizar, não fazia lesão no paciente, o tubo ficava super preso. Então, vai variar muito do que você tem disponível aí no seu setor, tá? O ventilador, que é o grande bicho-papão dessa história toda. Então, a primeira coisa que você precisa saber é onde está o ventilador. Como assim, Beth? Pois é, gente, a ventilação começa por esse detalhe. Nem todo lugar você vai ter um ventilador à beira-leito. Às vezes, os ventiladores, eles ficam todos guardados em um cantinho ali ligado na tomada. O ventilador sempre tem que estar ligado na tomada, tá? Porque ele tem uma bateria interna e essa bateria precisa estar o tempo todo carregada, justamente para prevenir alguma intercorrência. Então, às vezes, o ventilador tá lá no cantinho. Vou contar uma outra história para vocês. Quando eu era acadêmica, eu estava atendendo os pacientes na enfermaria e eu atendia num hospital escola e eu estava sozinha, né? Atendendo os pacientes da enfermaria, do pré-operatório. E aí, era um hospital meio zoneado, tinha acho que era acadêmica, aquela menina que estava entubando um paciente sozinha. E aí, eu estava no final da faculdade, mas ainda não tinha passado por terapia intensiva, então não tinha muita mão, mas já tinha estudado alguma coisa de ventilação mecânica. E aí, ela estava lá, entubou a paciente, e aí, entubou a paciente e foi embora. Tipo, não ventilou a paciente, nem nada, deixou a paciente lá. Aí eu subi correndo as escadas, aí falei com o meu preceptor, falei assim, preciso de um ventilador.
Aí ele, mas você tá passando mal? Eu falei assim, não é pra mim, é a paciente lá embaixo que foi entubada e tá sem ventilador. Aí ele, te acalme. Eu falei assim, me acalma não, o paciente precisa do ventilador. Ele, você sabe onde tá o ventilador? Eu falei assim, não, foi isso que eu vim perguntar. Ele, então, nem eu. Vamos descer pra procurar. Então é uma das coisas que parece absurdo, mas não é. Você precisa entender onde é que tá o ventilador. Porque às vezes ele não fica ali na tua vista, às vezes ele vai ficar numa sala separada. Era o caso desse momento aí que eu vivi, tá? Precisa ver se a rede de gás está disponível, porque às vezes você precisa trocar um paciente de leito por conta da rede de gás, porque pode não estar disponível por algum motivo, tá? Então isso é importante. E aí você vai identificar no ventilador propriamente dito. Se esse ventilador faz autoteste quando liga. Por quê? Se o ventilador fizer autoteste quando liga, dependendo do modelo, ele não deixa você mexer no ventilador até terminar o autoteste. Alguns modelos vão deixar você cancelar o autoteste, tá? Mas o autoteste às vezes demora de 5 a 10 minutos, dependendo do modelo do ventilador. Numa emergência isso não é legal. Então, se o ventilador faz autoteste, você tem que testar esse ventilador diariamente e deixar ele ligado em stand-by, tá? Para facilitar o processo. Verificar se o cabo de força está ligado, então verificar tanto se a tomada está ligada, como também aquela parte que encaixa no ventilador, porque às vezes está frouxa e aí não vai carregar, tá? Então tem que verificar isso. E ver se o ventilador é movido a ar comprimido. Beth, como assim? Pois é, existem alguns ventiladores que você não vai precisar ligar no ar comprimido porque eles têm turbina interna. É o caso do Mindray, é o caso do Vela, é o caso do Monal, é o caso desses três que eu estou lembrando agora. Se eu lembrar de outro, eu falo. Os demais você vai precisar ligar no ar comprimido, porque ele não tem essa turbina interna. Então ele vai ser pressurizado pelo ar comprimido para poder ligar. Então você precisa entender isso e aí ver se tem no leito o manômetro de pressão para você colocar na régua, porque isso tudo é indicado, ok? Não conhece o ventilador, não precisa ficar nervoso. Vou te dar um guia prático, tá? O que você precisa achar no ventilador? O botão de liga e desliga, onde você ajusta os parâmetros e confirma, e se o ventilador tem stand-by, porque isso é imprescindível. Ah, Beth, mas eu não sei. Gente, é impossível você conhecer todos os modelos de ventilador. Impossível. Eu tenho aí bastante tempo de estrada, eu conheço ventilador à beça e eu não conheço todos os modelos. Porque tem ventilador sendo criado à torta direito. Então você vai chegar, de repente, no seu setor, estão testando um ventilador de uma marca tal. E é com aquele ventilador que você vai ter que ventilar o paciente. Então o ventilador é igual ao celular. Quanto mais você mexe, mais você sabe onde é que estão os atalhos para poder resolver as tretas. Então, o que eu recomendo? Tem um tempinho extra no plantão? Vai lá, fuxica o ventilador, liga. Coloca bota um circuito, bota uma luvinha, testa. Se você tiver um pulmão teste, melhor ainda. Vai lá, liga, vê onde é que você ajusta os parâmetros, porque aí você vai criando intimidade com aquilo. Quando você tiver uma emergência, quando você tiver alguma coisa mais crítica para fazer, você já vai saber onde é que está o botão que você precisa apertar, tá? Então isso é fundamental. Os nossos alunos, eles têm uma biblioteca de ventiladores, porque na mentoria a gente entende que isso é um ponto de questão, né, para todo mundo. Então a gente tem lá uma biblioteca, tem os videozinhos, tem os manuais. Então, tô com uma treta com o ventilador. Um dos nossos alunos, inclusive, estava falando que, porque dentro desse grupo de discussão de caso clínico, a galera coloca também os problemas que eles estão tendo no plantão. Então, esse aluno estava com um problema, por exemplo, que o ventilador não estava ciclando e aí aparecia um tremular, assim, na onda de fluxo. Falei assim, isso aí é a válvula que está solta. Ajeita a válvula. E aí a gente catou o manual, viu o manual, ele lá no setor dele, eu ajudando ele pelo WhatsApp e o pessoal do grupo acompanhando, para entender o que estava acontecendo ali, porque o grupo serve para isso também, né? Para ajudar o pessoal no plantão. Tá com um caso super difícil de resolver, deu uma treta no ventilador, você não tem para quem gritar? Tem sim. Os nossos mentorados têm um grupo lá da hora do round que a gente vai discutindo isso. E aí, quanto mais você vê as tretas sendo resolvidas, mais você aprende. Mesmo que não seja com você, porque você vai acompanhando a discussão ali, você sabe o que está rolando. Quando acontecer com você, você já sabe qual é a medida que você precisa tomar. Então, todo mundo aprende, né? Então, os nossos alunos, eles têm essa facilidade para poder
resolver as tretas aí do plantão. E aí, ó, trouxe para vocês o Mindray, que é um dos ventiladores super comuns, né, encontrados aí nas unidades públicas e particulares. Então, você tem o gráfico, né, as 3 ondas de monitorização, volume, fluxo, pressão. Na verdade está ao contrário, pressão, fluxo e volume. Na parte de baixo, em azul, você tem os parâmetros que você ajusta e na lateral você tem os parâmetros que o paciente está fazendo. É um ventilador super simples de usar e muito confiável, um ventilador que eu gosto muito. Tem o Leistung, o Luft 3, que ganhou bastante tração aí durante a pandemia. Não é o modelo mais novo da Leistung, tem um modelo novo também. É um ventilador que atende bem essa necessidade da terapia intensiva. Ele é movido a ar comprimido e oxigênio. O botão de liga e desliga dele fica atrás. Todo botão que fica atrás ele vai estar protegido por alguma coisa, para evitar o desligamento acidental. Então ele é protegido por uma capinha de borracha. Você precisa mesmo olhar atrás para ver como é que funciona, né? Para ligar e desligar. E aí a conexão do circuito é na parte da frente, embaixo da tela. Todo o comando dele é touchscreen, então você vai selecionar o comando que você quer, você vai ajustar e tem a setinha para cima e para baixo, depois você precisa confirmar, senão ele não vai colocar o parâmetro, tá? É um ventilador também bastante comum, bem fácil de você encontrar ele por aí. O iX5, que é da Vaier, que é um ventilador também que tomou muita popularidade, né, com a pandemia. Ele também é ligado atrás, tem uma capinha de borracha protegendo, também funciona com ar comprimido e oxigênio. O circuito dele é na lateral, você vai ligar na lateral, precisa de sensor de fluxo para ele, um sensor de fluxo proximal. Ele também tem os gráficos embaixo, então os botões específicos servem para pausa ins, pausa ex, para 100% de FO2, mas os comandos principais são na tela e você tem um ajuste tipo daqueles botões de volume para poder subir e descer o parâmetro que você quer e tem que apertar para poder confirmar, tá? Um outro ventilador muito comum, aquele panela velha que faz comida boa, é o Servo S. O Servo S, ele também é ligado atrás, ele tem uma tampinha de vai e vem, que você tem que puxar a tampinha e ligar ele para ele poder começar a funcionar. O circuito é embaixo do monitor, nesse gabinete que tem embaixo, você vai fazer o ajuste. Ele tem uma tampinha protegendo os controles, que são iguais controles de volume, que tem embaixo de cada parâmetro principal. Então, embaixo vai aparecer o parâmetro e aí tem a rodinha embaixo para você poder ajustar, tá? E na parte do lado do visor, você tem uma outra rodinha para poder mudar a seleção dos parâmetros e fazer a confirmação. O Bennett, que é um ventilador também bem popular, bem comum nas UTIs, é um ventilador muito bom. O liga e desliga dele é na frente, para você conectar o circuito é ali na parte da frente também. E ele tem essa telona grande de monitorização, então ele é um pouquinho diferente. Na parte de cima é que você vai ver os parâmetros que o paciente está fazendo. E embaixo você tem quase metade da tela é de ajuste dos parâmetros que você ajusta. Também é touchscreen, você vai apertar, só que o ajuste é feito por um botão que você tem na lateral, que você vai girando e apertando para poder confirmar, tá? No meio você tem os gráficos de monitorização e os gráficos especiais, né? Os parâmetros especiais que você pode ir colocando ali. É um ventilador muito bom também. O FlexMag, que é um ventilador brasileiro, que também passou a ser visto mais depois da pandemia. É um ventilador que tem bastante funções relacionadas à monitorização e à mecânica. Ele também é ligado na parte de trás, também precisa de oxigênio e ar comprimido, tá, para poder funcionar. E também funciona com esse sistema de touchscreen. Você aperta e aí ajusta ali num seletor, tipo de volume, para cima e para baixo e aperta para poder confirmar, tá? Então, como vocês estão vendo, a função dos ventiladores é muito parecida, né? Você tem, a maioria hoje já é touchscreen, você aperta, tem algum botão para você poder ajustar e confirmar, tá? E aí é mesmo a questão de você ler e entender como é que funciona, tá?
Beleza? Então, a gente entendeu sobre essa questão macro dos ventiladores. E aí, a gente vai para a intubação propriamente dita. O preparo do paciente faz parte desse procedimento da intubação. Por quê? Você vai explicar para o paciente o procedimento, por que ele vai ser intubado, vai falar para ele, olha, seu fulano, a gente já tentou diversas situações aqui para melhorar a sua respiração, mas não está conseguindo, a gente vai precisar fazer a ventilação com a ajuda de um aparelho, e aí a gente vai colocar o senhor para dormir, o senhor vai dormir um tempo, não vai sentir dor, não vai lembrar de nada, mas durante esse período a gente vai precisar desse recurso para ajudar o seu pulmão a ventilar melhor. Depois de um tempo, dando tudo certo, a gente vai acordar o senhor e retirar o ventilador. E aí, a partir daí, o paciente vai apresentar para vocês as suas inquietações, vai perguntar, vai tirar dúvida. Então, você vai fazer essa explicação do procedimento. Ah, Beth, sou eu, fisioterapeuta, que faço essa conversa com o paciente? Na maioria das vezes, quem faz isso é o médico, mas isso não te isenta da responsabilidade de esclarecer as dúvidas que o paciente possa ter, tá? Muitas vezes eu já participei dessa conversa, muitas vezes fui eu que comuniquei o paciente, porque o médico às vezes ou não era brasileiro, ou se comunicou em uma linguagem que o paciente não conseguia entender. Muitas vezes a enfermagem acaba também fazendo essa orientação do paciente, porque acaba que é quem fica com mais vínculo com o paciente, quem tá ali mais perto. Então, acaba sendo mais fácil para o paciente estabelecer essa comunicação, tá? Então, explicar o procedimento é parte fundamental desse processo, tá? Retirar a prótese dentária, dentadura, rote, aparelho móvel que esse paciente tem. É claro, aparelho fixo você não vai tirar. Mas tudo que for móvel e puder ser retirado, você vai retirar para poder não atrapalhar durante a intubação. E vai posicionar esse paciente para que ele seja pré-oxigenado primeiro e depois intubado. A intubação, o posicionamento para a intubação fica a cargo do médico, porque vai depender da técnica que ele vai utilizar. Tem médico que vai preferir deixar a cabeceira elevada, tem médico que vai preferir zerar a cabeceira, tem médico que vai preferir botar um montão de coxim, tem médico que vai preferir deixar só aqui, ó, a cabeça do paciente, fazer uma leve hiperextensão. Isso vai depender muito do que o médico está habituado a fazer, tá? Medicação. Em seguida vem a preparação da medicação. Isso fica a cargo da enfermagem, a preparação, mas o médico precisa prescrever. Então, esse paciente sempre vai precisar de sedoanalgesia. A sedação que vai fazer com que ele rebaixe o nível de consciência e a analgesia para que ele não sinta dor. Em alguns casos, vai ser utilizado também o bloqueador neuromuscular, principalmente nos casos de intubação rápida, né? Porque essa intubação de sequência rápida é uma intubação que quando o paciente está muito instável ou tem um risco grande de contaminação. Então, você bloqueia a função muscular daquele paciente por alguns instantes para poder fazer a intubação com menos risco e maior rapidez, tá? Então, é uma das possibilidades. Deixar ali de stand-by vasopressores. Por que isso é necessário? Às vezes, quando começa o processo de indução, né, o processo de sedoanalgesia desse paciente, esse paciente pode ficar hipotenso, baixar muito a pressão arterial. E aí você precisa entrar com medicações para elevar essa pressão. Então, isso precisa já estar meio ali de stand-by. E também as infusões contínuas que vão entrar imediatamente após a intubação. Então, lembra que eu falei? O paciente precisa ficar sedado e analgesiado? Então, isso precisa entrar já na bomba, né, que a gente chama de dripping, já ali aquilo rolando pro paciente ficar recebendo ali continuamente a sedação e analgesia nessas primeiras horas após a intubação. Então, todo esse preparo precisa ser feito antes do procedimento propriamente dito, porque não é depois que o médico coloca o laringo lá e começa, é que vai começar a medicação, muito menos a preparação das infusões. Isso tudo tem que estar pronto antes, tá? O ambu, que é uma peça fundamental nesse processo, porque ele vai ajudar a gente nesse processo de pré-oxigenação. Então, você precisa da utilização correta e da integridade do ambu, até mesmo porque, principalmente se for uma intubação de sequência rápida, esse paciente ele vai perder o drive ventilatório, ele não vai respirar. Então, você precisa fazer essa ventilação com o ambu durante esse processo.
No processo de pré-oxigenação, você vai ver que isso não é tão necessário a ambuzar, né? O fato de apertar a ventilação. A gente vai fazer um processo passivo. Vou explicar isso para vocês. Então, ó, você pode fazer a pré-oxigenação de 3 maneiras. VNI, ventilação passiva e ventilação ativa. Na VNI, eu vou colocar ali uma ventilação não invasiva que vai preparar esse paciente para intubação, com essa função de pré-oxigenar apenas. Eu não estou querendo reverter a insuficiência respiratória na VNI, apenas criar uma reserva para esse paciente. Na ventilação passiva, eu vou conectar esse paciente no ambu, com o ambu ligado no oxigênio, e vou deixar que ele respire aquele ar de dentro do ambu, que vai estar ali com oxigênio a 100%. E a ventilação ativa, eu vou utilizar quando esse paciente estiver bradipneico, ou seja, com uma redução da frequência respiratória, ou estiver em apneia, né? Já não tiver drive ventilatório. Aí a gente vai fazer uma ventilação ativa, que é a ventilação com ambu. Eu vou apertar esse ambu e soltar. 2 coisas importantes, 3 na verdade. A primeira, a válvula do ambu tem que estar aberta, por quê? Para aliviar o excesso de pressão, senão você pode fazer barotrauma nesse paciente, tá? Você tem que apertar o ambu com apenas uma mão, não é aquele desespero de apertar o ambu todo ali dentro, não. O ambu foi feito para ser utilizado com uma única mão, até mesmo porque a outra você vai estar fixando a máscara no rosto do paciente. Então, ó, é nessa cadência. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Deixa eu virar pra cá. Opa. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Por que isso? Com isso, você vai promover uma ventilação ali que vai estar em torno de 10 ventilações por minuto, vai ter um volume de ar adequado, vai permitir que o ar entre de uma maneira mais lenta, diminuindo o turbilhonamento do ar e conseguindo atingir mais alvéolos, né? Com isso você diminui a resistência e também permitindo com que o ar saia. Porque o que eu vejo muitas vezes a galera ambuzando é assim, ó. Não dá nem tempo desse ar chegar lá no alvéolo que precisa chegar, tá? Então, isso é importante. Para que a gente pré-oxigena o paciente? Isso é uma lição de ouro. A gente pré-oxigena para criar reserva. Então, a gente vai fazer uma leve peróxia nesse paciente, lavar um pouco esse CO2, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar essa intubação. A intubação pode ser lisa, rápida, na primeira tentativa, durar 5 segundos. E pode durar meia hora, 40 minutos, 1 hora. Pode sim. E aí, você precisa que esse paciente tenha uma reserva para poder aguentar aquilo. É claro que entre uma tentativa e outra, você vai ventilar esse paciente novamente. Mas você precisa ter uma reserva. E aí, nessa reserva, a gente garante com a pré-oxigenação. Então, você vai manter esse paciente ali em ventilação assistida, né? Seja com a ventilação passiva, seja com a ventilação ativa ou com a VNI, para aumentar esses níveis de oxigênio e reduzir um pouco o nível de gás carbônico. Quanto tempo a gente vai fazer isso? Em geral, a gente faz isso por 2 minutos, ou então até o paciente atingir ali uma saturação maior do que 96%, tá? Então, isso é o nosso guia. O carrinho de parada, que é um carrinho, eu falo que é o carrinho antitreta da enfermagem. Tudo que você precisa dentro de terapia intensiva está dentro daquele carrinho. Então, tem medicação, tem agulha, tem seringa, tem tubo, tem laringo, tem fixador, tem gás, algodão, esparadrapo, seringa, tem tudo que você puder imaginar ali. E tudo aquilo ali é contado, e é por isso que fica lacrado. Toda vez que você precisa utilizar o carrinho, você precisa quebrar aquele lacre, todos os itens lá de dentro precisam ser recontados. Tá? Mas por que o carrinho precisa estar perto? Porque a intubação, como eu falei, pode ser lisa, pode ser rápida, você pode deixar a bancada ali preparada e utilizar só o que está ali. Mas o paciente pode parar durante a intubação. O paciente pode ter um sangramento, pode ter alguma intercorrência ali. E o carrinho de parada vai fazer com que tudo que você precisa esteja à mão. Inclusive a prancha de reanimação, que fica na lateral do carrinho, presa num ganchinho, tá? Então isso é importante. O carrinho tem que estar ali.
A intubação propriamente dita, geralmente ela é precedida de uma avaliação que a gente chama de score de Mallampati, que a gente vai pedir, né? O médico vai pedir para o paciente abrir a boca, vai estar na altura dos olhos do paciente, vai pedir, seu fulano, abre a boca, aí ele vai abrir. E aí o médico vai avaliar, já viram que o meu Mallampati não é bom, né? O médico vai avaliar aqui, ó, se consegue ver a úvula, né? Então, quanto mais ele consegue ver, mais fácil é para fazer a intubação. Então, aqui, ó, no 1 e no 2 é mais fácil. Já no 3 e no 4, a gente já considera uma via aérea difícil. Então, a gente já se prepara para uma intubação que vai dar treta. Se tiver um vídeo laringoscópio, né, que facilita a visualização, é melhor poder utilizar. Se tiver uma equipe de anestesiologia à mão, deixa de sobreaviso. Ou então chama para participar do procedimento. Paciente muito obeso, paciente com pescoço curto, é uma dificuldade. Paciente que tem muita dificuldade para abrir a boca por alguma questão da articulação temporomandibular, também é um paciente que vai ser mais difícil. Então, você já se prepara ali para uma intubação mais complicada. Já deixa um dispositivo supraglótico, se tiver disponível, como uma máscara laríngea, por exemplo. É importante, tá? E aí, essa imagem, essa foto que tá aí para vocês é a videolaringoscopia, ou seja, o paciente é o que o médico tem que ver, né? Isso aí foi feito com videolaringoscópio. Mas quando o médico coloca o laringo, aquele todo de metal com a luzinha, ele tem que ver essa imagem. Essa imagem que tem a entradinha assim ali no final, com dois pedacinhos assim, duas dobrinhas, são as pregas vocais. É por ali que o tubo tem que entrar. Essa é a imagem que o médico tem que ver na hora de colocar o tubo. Beleza, colocou o tubo, a gente vai checar se essa intubação foi bem realizada. Vai insuflar o cuff e vai ventilar o paciente ainda no ambu. A gente vai ser 3 auscultas. Pulmão direito, pulmão esquerdo e estômago. Por quê? Uma das possibilidades de estar errado é esse tubo, ao invés de ter entrado ali na traqueia, entrar no esôfago. Porque os buraquinhos são perto. Né? Então pode entrar no esôfago. Se estiver no esôfago, o tubo tem que ser retirado, descartado e feito uma nova intubação. Uma outra treta que pode acontecer é esse tubo ir para o pulmão direito, seletivar, porque o brônquio direito ele é mais calibroso, mais vertical, então é mais fácil do tubo entrar ali. Então, muitas vezes, enfia demais o tubo, ele acaba seletivando. Aí é mais fácil de resolver, é só puxar um pouquinho para cima. Nesses casos, o que você vai ouvir? Ventilar só o pulmão direito, né? Não vai ventilar o pulmão esquerdo. Então, isso é uma possibilidade de treta que pode acontecer. E aí você vai ver também uma outra coisa. Geralmente o tubo, quando está no lugar certo, né? Quando está na traqueia, ele vai fazer uma névoa ali. Então, mostrando que tem umidade ali. No estômago não vai rolar isso. E o ventilador. Você vai, quando conectar esse paciente no ventilador, você vai ver que ele vai fazer um volume. Principalmente se ele estiver ventilando a pressão. Ele vai fazer volume e aí, no fazer o volume, você entende que esse paciente está realmente ventilando, ok? Beleza. Tubo tá no lugar certo, tem ausculta, vamos fixar o tubo. Então, você vai usar o fixador do tubo, vai posicionar esse paciente de novo, né? Porque o paciente fica todo troncho ali para intubação. Você posiciona ele e vai fazer a cufometria. O que é cufometria? Você vai pegar o cufômetro e vai conectar naquele balonete que fica do lado de fora da boca do paciente. Para quê? Para você medir a pressão do cuff. Por quê? A pressão do cuff tem que estar ali entre 20 e 30 centímetros de água. Não precisa decorar isso, a menos que você vá fazer prova. As provas são pedidas. Mas no dia a dia, no cufômetro, você tem uma areazinha verde. Aí tem lá, tubo orotraqueal. Você sabe que tem que manter a pressão dentro daquela faixa verde, né? Justamente para poder facilitar esse processo. Então, a cufometria ela é essencial, porque a gente não pode ter nem pressão de menos, senão o ar escapa, e nem pressão de mais, senão você faz uma área de isquemia ali naquela traqueia e você vai desencadear uma série de questões e problemas para esse paciente que a gente também não quer, tá? Vai verificar a mecânica desse paciente, para isso é preciso que o paciente esteja entregue à ventilação.
Vai solicitar uma radiografia de tórax para ver o posicionamento desse tubo. Lembra que eu falei? Tem a linha radiopaca para você ver se está no lugar certo. E após 30 minutos, depois dos ajustes dos parâmetros, pedir uma gasometria. Beleza. Só que aí vem a principal treta. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem um grupo que a galera manda as tretas que estão acontecendo? Cara, 95% das tretas que as pessoas me mandam é vazamento. Como assim vazamento, Beth? Pois é, se tiver qualquer vazamento nesse sistema, o ventilador não vai ventilar direito. E pode, inclusive, entender que o paciente está puxando ar e mandar um ciclo extra. E aí o paciente fica super mal adaptado. Então, esse vazamento pode acontecer por um cuff mal insuflado ou um cuff furado, porque às vezes o cuff fura durante o procedimento de intubação ou já estava furado antes. Então, por isso que é preciso você testar o cuff antes da intubação. Então, o vazamento pode ser pelo cuff. Pode ser em alguma das conexões daqueles dispositivos, na conexão do filtro, na conexão do circuito, na conexão do traquequer, pode estar vazando ar por ali. Pode ser no próprio circuito, o circuito pode estar furado, rasgado e você não viu. Porque como esses circuitos eles são reprocessados, ou seja, acabou de utilizar com o paciente, ele vai para a esterilização e volta para o uso, nesse processo você pode ter alguma avaria do circuito, tá? Pode ter vazamento pelo traquequer e pode ter vazamento diretamente pelo filtro. Então, o traquequer, trazendo a anatomia do traquequer para vocês. A gente já viu o traquequer no comecinho da aula e aí eu quero mostrar para vocês duas estruturas onde mais vaza ar. No adaptador para MDI, esse que está aí na parte de cima, que é onde a gente coloca para poder fazer o puff. Se aquela portinha ali estiver aberta, vaza ar e vaza ar à beça. E um outro lugar que vaza muito ar é no saquinho que protege a sonda. Às vezes esse saco está rasgado e aí ele vai fazer com que haja vazamento ali naquela região. Beleza? Outra dica importante. O conector do sistema de vácuo, né, que é onde você vai apertar ali para poder sugar o ar, ele tem que estar fechado, travado, porque às vezes você tem o vácuo mal regulado ou essa pecinha com defeito, então fica puxando o ar ali, então você tem um roubo de fluxo de ar ali também, é importante deixar travado, tá? No filtro, um lugar que pode vazar com frequência é a entradinha da capnografia. O filtro ele tem uma tampinha branca em cima para poder conectar o capnógrafo. Se não tiver com capnógrafo, tem que estar tampado. Muitas vezes essa tampinha cai, quebra, se perde e aí fica vazando ar por ali, tá? Uma outra coisa que aconteceu comigo, inclusive, né, foi quebrar o filtro. A base e a tampa, elas estavam com defeito de encaixe. Então, quando a gente mobilizava o circuito, vazava ar por ali. Eu demorei um tempão para achar, inclusive, mas achei. Aí era isso. Então, é só substituir o filtro, tá? Você pode ver vazamento também pelo gráfico da ventilação. Você vai ver a curva de volume subindo na inspiração e na hora que desce, essa curva ela não volta para o zero. Ela para ali na metade do caminho e começa um novo ciclo, tá? Ela não tem essa queda que vai chegar até o zero. Então, isso é um dos sinais característicos de que tem vazamento, tá? E também você pode ver pela diferença entre o volume corrente inspirado e o volume corrente expirado. Essa foto, inclusive, foi de uma das nossas alunas que me enviou, dizendo que o paciente estava mal adaptado, não sei o que, vazamento. Olha o volume corrente inspirado, 401 ml. E o volume corrente expirado, 169 ml. Então, quer dizer, estava vazando muito. É claro que se você comparar o volume corrente ins para o volume corrente ex, nunca vai bater 100%. Você vai ter sempre ali uma perdazinha de volume. Então, quando essa perda é abaixo de 10%, a gente até dá uma tolerada se não estiver tendo muita repercussão na ventilação, tá? Que às vezes pode ser alguma perda ali do sistema, o próprio sensor não está lendo direito, até 10% a gente tolera. Mas mais do que isso, a gente tem que corrigir, tá?
E aí os parâmetros de admissão, né, que é o que vocês sempre me perguntam. No modo VCV, a gente vai adaptar esse paciente com 4 a 8 ml quilo de peso predito. O recomendado é a gente fazer com 6, porque a gente não sabe como está a mecânica desse paciente. Então, a gente faz com 6 ml quilo para a gente garantir ali essa avaliação inicial e depois a gente vai ajustar esse volume de acordo com o que a mecânica apresentar para a gente. Uma frequência respiratória de 12 a 18 incursões por minuto, uma PIP de 3 a 5, um fluxo inspiratório ali de 40 a 60 litros por minuto. E para ficar mais fácil, você pode guardar ali no seu raciocínio e ter um tempo inspiratório ali em torno de 1 segundo, tá? Porque o fluxo e o tempo têm uma correlação. Quanto mais você aumenta o fluxo, mais você diminui o tempo e vice-versa. E a FO2, você vai titular esse FO2 para manter uma saturação ali acima de 92, tá? Agora, você também pode admitir esse paciente em PCV. Você vai utilizar uma pressão inspiratória de 15 e o restante dos parâmetros tudo igual. Frequência de 12 a 18, PIP de 3 a 5, tempo inspiratório de 1 e uma FO2 que você vai ajustar para manter a saturação acima de 92. Agora, o que eu chamo de intensivismo na rua, que é a malandragem. Por quê? De 12 a 18, tá. Mas quanto eu coloco a frequência respiratória? Isso daí é o intensivismo das ruas que eu vou te ensinar agora. Não conhece o paciente, não deu tempo de medir para calcular o peso predito, conecta o paciente em PCV. Por quê? Você vai ter essa primeira avaliação da mecânica, você já faz em PCV ali. E com uma pressão inspiratória de 15, você não vai fazer um driving pressure maior do que 15. Isso é garantido. Então, coloca o paciente em PCV. Paciente estava muito hipoxêmico antes, você vai colocar uma PIP maior, você vai colocar uma PIP ali de 5 e vai avaliar a necessidade de PIPs ainda maiores. O paciente estava com uma hipercapnia. Vamos colocar, ou seja, estava com acúmulo de CO2. Vamos colocar uma frequência mais para alta, né? Uma 18, 20 de incursão respiratória. Não, o paciente estava com uma concentração de CO2 mais baixa. Posso utilizar ali uma frequência mais baixa, 12, 14, beleza? Foi uma intubação super difícil, demorou a beça, teve intercorrência e tal. Vamos colocar uns parâmetros mais altos, colocar uma frequência mais alta, colocar uma FO2 mais alta para poder estabilizar esse paciente, né? Para ele se recuperar da intubação. E se um paciente que já vem muito comprometido, tem uma tomografia que demonstra para a gente um critério de gravidade maior, um paciente que a gente já vê que é mais comprometido, a gente vai otimizar isso para essa realidade dele, tá? Então, esse intensivismo das ruas, que eu chamo, mostra para a gente assim, eu vou avaliar o antes, vou avaliar o durante a intubação para poder escolher esses melhores parâmetros de início da ventilação mecânica, ok? Então, posicionamento do tubo tá ok? Tá sem vazamento? Ventilação bem adaptada? A gente segue aquele plano. Depois de 30 minutos, coletar a gasometria, solicitar o raio-x para ver o posicionamento do tubo, calcular a mecânica e aí sim, a partir daí, a gente fazer um ajuste para manter uma ventilação adequada para esse paciente. Então, agora você já pode respirar com tranquilidade, porque o seu paciente está bem adaptado nesse processo de ventilação mecânica inicial. Porém, será que é só isso? Pois é. Não, você tem que avaliar a mecânica, mas isso já é um assunto para uma outra aula. E aí eu queria aproveitar que você ficou comigo aqui até esse momento para a gente conversar e eu apresentar a vocês o nosso programa de mentoria. É o maior programa de capacitação que existe hoje para terapia intensiva em emergência, onde eu vou pegar na sua mão, desde a fase inicial, mesmo que você saiba absolutamente nada de terapia intensiva em emergência, e eu vou te levar nesse processo a você estar seguro e tranquilo dentro de um plantão de terapia intensiva e emergência, sabendo o que você precisa fazer, defendendo as suas condutas de maneira fundamentada e atualizada. Então, nesse programa de mentoria, é um programa que a gente fala que é um ciclo anual, então todo mês você recebe um módulo, né? E aí nesse módulo você tem o assunto do mês, e nesse assunto do mês você vai ter
ter as aulas de revisão, você tem aulas ao vivo para a gente tirar dúvida, onde a gente vai aprofundar mais esse assunto. Você tem os artigos recomendados para aquele assunto, então eu coloco lá 2, 3 artigos para você ler, para você fazer o fichamento, para você entender um pouco mais sobre isso. E a gente tem a resolução dos casos clínicos relacionados àquele tema. Então, por exemplo, a gente teve recentemente fisiologia e fisiopatologia cardíaca. Então, a gente trouxe casos de pacientes cardiopatas para poder discutir na aula e entender como é que a gente avalia esse paciente, o que a gente espera de alteração, quais são as condutas que a gente pode tomar. E aí a gente traz isso bem amarradinho para você entender como é que você pega a teoria e coloca na sua prática do dia a dia. Então, é bem completo. E agora, a gente está também com o processo de questões. Então, a gente tem questões por tema. E isso vai facilitar para você entender, inclusive, como isso é cobrado em provas de concurso e residência. Além disso, já para você continuar a sua preparação para o mercado de trabalho, a gente tem provas de concurso e residência resolvidas para você entender que está sendo realmente preparado para isso, intensificar os seus estudos, e tem um módulo lá de carreira, onde você vai aprender a fazer o seu currículo, aprender como você se comporta numa entrevista de emprego, como é que é o mercado de trabalho para fisioterapia intensiva, como é que você faz um planejamento de carreira, tudo isso vai estar lá no módulo de carreira. A gente tem também o Descomplicando a Área Acadêmica, Desenrolando a Sua Vida Acadêmica, onde a gente vai ensinar como é que faz um fichamento, um resumo, como é que você organiza os seus estudos, ferramentas gratuitas que você pode utilizar para potencializar a sua organização e fazer com que o seu rolê para estudar seja menos caótico. E além disso, você tem um monte de aulas lá extras, aula de fisiopatologia, de ventilação mecânica, ventilação não invasiva, oxigenoterapia, mobilização, sedação, morte encefálica, avaliação, um monte de tema para você ir se aprofundando de assuntos que são essenciais dentro da terapia intensiva. E aí, como eu falei durante a aula, a gente tem o grupo, e nesse grupo, que é o grupo A Hora do Round, que é a comunidade dos nossos mentorados, a gente vai discutir casos clínicos. Tanto os casos clínicos da minha prática, que eu passo para vocês, para a gente poder estudar as variações, vocês entenderem como é que é o dia a dia de um terapeuta, de um fisioterapeuta dentro da terapia intensiva, dentro da emergência, entender como é que a gente faz a avaliação do paciente, construir a linha de raciocínio, eu construo junto com vocês, como também as suas tretas do plantão, você não vai estar mais sozinho. Você vai ter quem pedir socorro agora. Então, isso é muito legal, isso é muito importante, porque isso muitas vezes salva o plantão. Eu tinha uma aluna que ela dizia que não vou pegar plantão noturno, Beth, porque eu vou estar sozinha lá, e se tiver alguma intercorrência? Eu falei, se tiver alguma intercorrência, eu tô aqui. Assume. Hoje em dia, ela é rotina de um grande hospital aqui no Rio de Janeiro, fazendo processo seletivo para contratar outros fisioterapeutas e completamente segura dentro da terapia intensiva e dentro dessa área de emergência. Então, é uma mentoria que é um programa realmente de capacitação completo, do zero até você estar voando sozinho por aí para poder construir a sua carreira dentro dessa área, que é uma das áreas mais interessantes para o fisioterapeuta, que é a área de terapia intensiva e emergência. Então, se você quiser participar desse programa, se você tem interesse em trabalhar nessa área, ou se você já trabalha e quer se tornar uma referência nesse assunto, aproveita, clica no botão aqui embaixo, baixa o e-book, que eu vou deixar disponível para vocês, e depois você faz a matrícula agora, porque você vai ter acesso imediato a tudo isso que eu tô te falando. Então, é uma oportunidade para você realmente dar uma guinada na sua vida e sair do lugar onde você tá, e daqui a alguns meses já notar que você cresceu e cresceu muito. Você vê a diferença na primeira aula. Na primeira aula você já consegue aplicar isso no seu próximo plantão. E depois, mês a mês, você vai crescendo e crescendo muito. A gente tem aí mais de 100 mentorados nesse programa. A gente já teve mais de 7 mil alunos rolando pelos cursos da FISIO-CTI, e é por isso que eu tenho a certeza garantida, eu posso te dar a garantia de que esse programa é um programa que transforma a vida dos fisioterapeutas que querem trabalhar em terapia intensiva e emergência. E eu tiro todo o risco da sua mão, porque durante esse processo você tem 30 dias de garantia, ou seja, você tem 30 dias para entrar, olhar todo o ambiente
do curso, entender como é que funciona, assistir às aulas, pegar os resumos, ver todo o material que a gente coloca lá, participar do grupo A Hora do Round, se durante esse período você entender, pô, não é isso que eu queria, ou então a Beth floreou demais, não era isso tudo, você pode simplesmente pedir o seu investimento de volta, que você vai ter isso sem burocracia, sem mais perguntas, a gente vai fazer o estorno de todo o dinheiro que você investiu centavo por centavo. Então, você não tem risco, você tem agora é só uma decisão para tomar, você quer continuar no mesmo lugar que você está hoje, você quer ser uma referência na terapia intensiva. Se quiser ser uma referência na terapia intensiva, vem que eu tô te esperando do lado de dentro aqui da mentoria. Tchau, tchau.